Oi, André. Tudo bom, querido? Renato, bom te ver. Ei, você sabe que eu sou seu fã, né, meu irmão? É recíproco, é recíproco. Ô, querido. Você sabe, assim, enquanto eu estou ajeitando aqui o botão, contar uma história para você, compartilhar uma coisa com você. Primeiro, eu queria te dar boa noite, agradecer a você pelo carinho de estar aqui com esse povo todo, com esses amigos todos. Eu tenho dedicado boa parte do meu tempo a levar assuntos e ideias, né? Porque existem muitas aflições, muitos problemas, você conhece tão bem quanto eu. Mas eu queria, como você é um monte de coisa, mas é um grande jornalista, eu vou cutucar você com baracuta. Você não quer me dar uma boa notícia, não? Para todos nós? Quero. Você quer que eu comece dando uma boa notícia? Sim. Muito bem. Existem aproximadamente 100 linhas de pesquisa no mundo inteiro nesse momento, numa disputa tecnológica para ver quem desenvolve primeiro a vacina contra a Covid. Dessas, 15 estão, segundo a Organização Mundial da Saúde, bem maduras. A vacina deve estar já disponível no prazo de aproximadamente um ano. E de todas essas 15, a mais avançada é a de um laboratório que realiza testagens no Brasil e na África do Sul. O Brasil, portanto, está na condição de protagonista. Isso não tem nada a ver com governos, isso é laboratórios, em parceria com laboratórios brasileiros, mas nós estamos na linha de frente, na direção da vacina da Covid. É uma boa notícia. Eu queria perguntar um negócio para você, assim, eu queria compartilhar então com você e com o público amigo todo, porque nós estamos assim, nós não estamos só aqui. É um grupo, uma televisão de São Paulo, amiga nossa, companheiro nosso, então eles nesse momento eles estão nos jogando em todas as plataformas que existem no Brasil e fora do Brasil também. E isso faz com que a gente possa expandir as ideias, chegar em outras pessoas. Então hoje, assim, vasculhando um pouco as minhas redes sociais, porque é muita informação o tempo todo, eu às vezes chego a 400, 500, 600 coisas no dia, 700, e aí que eu quero conversar com você. Uma coisa que eu notei que se repetia, eu comecei a separar as coisas que se repetiam bastante, e eu queria que você falasse sobre esse assunto. Como é que nós, de alguma maneira, podemos ajudar aquelas pessoas a não chegarem em alguns pontos que algumas, infelizmente, já chegaram? Então, por exemplo, assim, eu vou te dar um exemplo de um caso que eu conheço, muito próximo de mim, assim, a pessoa começou com uma aflição, todos os amigos tentando ajudar. Foi passando por uma ansiedade, todo mundo tentando ajudar. Depois foi entrando por ambientes que foram ficando incontroláveis, e num desses ambientes que foi caminhando, essa pessoa, do nada, teve um infarto fulminante. Eu estou falando para você de uma pessoa da minha família, do meu sangue. Como é que a gente pode ajudar no momento em que tanta gente está entrando nesse canal e muitas estão indo para o caminho lá na frente que chega ao suicídio? O que nós podemos fazer? Que sinais nós podemos enxergar para que a gente possa estender a mão em direção a essas pessoas para elas não darem esse passo adiante, não chegarem adiante como algumas infelizmente têm chegado? O que eu preciso ver? Que sinais eu preciso observar dos que estão à minha volta para que elas não cheguem ao segundo passo, ao terceiro, ao quarto passo? Renato, eu estudo esse assunto desde 1999 e uma das poucas certezas que existem nessa área é de que o suicídio não é uma ciência exata, não é cabível qualquer generalização. O que aconteceu com a pessoa querida a você provavelmente não serve de regra para pessoas que se identifiquem com a tua narrativa. Cada pessoa, quando você fala de aflição, cada pessoa experiencia a aflição, o desespero, a angústia, a ansiedade num contexto absolutamente pessoal. Então eu vou tentar responder, apesar da complexidade, porque suicídio é um problema complexo e multifatorial. Certo. Então não é a gente ter uma receita numa live que se aplique por igual a todas as pessoas, mas é possível dizer o seguinte: em primeiro lugar, qualquer desconforto de qualquer natureza que leve uma pessoa a se sentir muito, eu diria,
percebendo-se sem qualidade de vida, a vida não tem graça, eu não percebo motivação, eu não tenho mais tesão de viver, e começo a alimentar uma ideação suicida. Quer dizer, o suicídio aparece na minha tela mental como uma possibilidade muito antes de chegar à ideação suicida, quando a gente se percebe. Isso tem a ver, por exemplo, com depressão, que é um dos principais fatores de risco. Uma tristeza persistente. A tristeza faz parte da vida. A tristeza não é em si um problema. A gente aprende muito com a tristeza. Agora, a tristeza persistente é aquela que, segundo vários especialistas com quem eu conversei, psicólogos, psiquiatras, suicidólogos, é aquela que perdura na linha do tempo por mais de 10 dias, 2 semanas, gerando uma sensação de opressão no peito, um coração despedaçado, angústia existencial que, em boa parte dos casos, a gente não consegue explicar com clareza. Por que está acontecendo? Procure ajuda. Manifeste-se. E a ajuda precisa ser, o primeiro movimento é com a medicina da terra. Psiquiatra ou psicólogo. Explica o que está sentindo e começa aí uma rota terapêutica que poderá atenuar, cada caso é um caso, no intervalo de tempo razoável, essa angústia. E o recurso espiritual, cada um na sua tradição, na sua corrente de fé, vai buscar essa assistência do alto. Nós espíritas sabemos como proceder. O passe magnético, a fluidoterapia, ela tem uma função importante também. As leituras edificantes ajudam a ter uma boa sintonia. E a gente, no dia a dia, ver bons filmes, ouvir boas músicas, conversas com pessoas que, de alguma maneira, ajudam você a ter uma boa sintonia. Nós precisamos, portanto, estar atentos. A vida requer cuidado. É como se fosse um jardim. Cada dia a gente tem que regar, afofar o solo, perceber se a luz do sol está chegando em demasia ou não, remover pragas e ervas daninhas, eventualmente colocar adubo e nutriente. Tudo isso requer atenção, a ética do cuidado. E a gente precisa cuidar bem da gente. Se a gente não cuida bem da gente, quem é que cuida? Existe uma questão que nos diz respeito. As pessoas à volta podem fazer muito, mas a parte mais importante continua sendo aquela que sai de nós, de dentro de nós. Mas você acha, por exemplo, assim, que... Eu estou falando isso porque eu quero... a gente está explorando essa sua experiência, né? Ao mesmo tempo, assim, eu fiz alguns personagens no teatro, um deles era considerado também suicida, e no caso do filme Nosso Lar, que também o André Luiz foi considerado um suicida por causa do comportamental dele. O Wagner, inclusive, nós conversamos esse dia, ele está preparando o Nosso Lar 2, Os Mensageiros, acredito que logo após tudo isso venha. Mas, assim, você acha que às vezes por esse excesso que nós temos de não observar o que acontece à nossa volta, nós deixamos de ver esses sinais ou algum sinal que essas pessoas nos apresentam? Sim, o que você diz é verdade. Basicamente, a gente precisa perceber alguma anomalia, algo diferente do ponto de vista de um comportamento mais retraído, a pessoa fica mais encapsulada, não interage socialmente, ela não vibra com a vida, com projetos, ela não tem o olhar brilhante, tem o olhar fosco, e não consegue vibrar, ela não tem ânimo, não transparece motivação. Agora, veja, Renato, olha o cuidado que eu tenho que ter aqui. Claro. Isso pode ter vários fatores, várias causas possíveis. Não necessariamente a pessoa está em rota de colisão consigo própria. Tem muitos adolescentes que passam por essa fase da vida mais retraídos, menos sociáveis. Então, a gente precisa ter muito cuidado. Agora, importante dizer, Renato, nem sempre uma pessoa que já está planejando resolver um problema através do suicídio, a gente sabe que em nenhuma hipótese o suicídio significa alívio ou solução para os problemas, dá sinais.
Eu conheci uma psiquiatra em Minas, que foi no lançamento do livro Viver é a Melhor Opção, na capital mineira, e ela me presenteou com um livro que era o diário do filho que se suicidou. Psiquiatra, mãe. E ela publicou o diário do filho destacando em caneta verde e limão todos os trechos do diário que significavam para ela, aos olhos da psiquiatra, não da mãe. A mãe estava estilhaçada. Mas a psiquiatra foi a contribuição dela a partir dessa tragédia pessoal. Ela transformou em livro um diário de um filho maior de idade que estava sofrendo muito, estava falando apenas com o próprio diário, e no diário ela destacou os sinais, os gatilhos, as situações estressantes que predispuseram o filho ao autoextermínio. E ela, como psiquiatra, não percebeu os sinais. Então a gente tem que ter aqui, se me permite, através de quem nos acompanha aqui, pai, mãe, irmão, filho, amigo, vizinho, colega de trabalho, que teve alguém por perto que se matou, não se culpe. Não se culpe. Porque mesmo quando a gente sabe que uma pessoa é portadora de depressão ou está com um comportamento anômalo, é muito difícil a gente ter plena ciência do que está acontecendo debaixo da pele do outro. Agora, para encerrar, a Organização Mundial da Saúde deixa claro, quando o assunto é suicídio, o cão que ladra pode morder. Então, quem ameaça, fala assim, cansei desse mundo, não quero mais saber disso aqui, quer saber? A vida para mim perdeu a graça. Aí alguém pode dizer assim, esse dá para drama. Esse aí ele está atuando, ele está simulando, não é para valer. Quando o assunto é suicídio, sempre cheque, sempre procure abrir um canal de comunicação sincero, aonde seja possível rastrear se o que a pessoa disse ou escreveu, eventualmente numa rede social, tem algum fundamento em algum distúrbio, alguma perturbação, algum apagão. Tem uma expressão que o pessoal da área da psicologia usa, que é acidente emocional. É uma expressão muito interessante. Um acidente emocional é algo que, de repente, a pessoa não consegue ver luz no fim do túnel. E quanto mais impulsiva ela for, mais ameaçadora ela é para a própria vida. A impulsividade é fator de risco. Por exemplo, assim, eu escolhi lá atrás, né? Lá atrás, quando eu digo com 18 anos de idade, eu sou espírita desde muito jovem, eu escolhi, por exemplo, essa ferramenta e me preparei para ela, como você, como jornalista, escritor, enfim, palestrante. Eu me preparei em tudo que eu podia, de melhores universidades, enfim, para utilizar essas ferramentas dentro do que eu utilizo. Fazer excelentes espetáculos, excelentes filmes, sempre puxando para a temática espírita, botando temas na mesa para as pessoas discutirem e tal. Minha mãe falava uma coisa que eu achava muito interessante, que eu gosto de compartilhar com as pessoas. Ela dizia assim, uma dócil criança arrasta um cavalo selvagem até a beira do rio. E ele acompanha. Chegando na beira do rio, nem 100 homens farão com que ele beba água se ele não quiser. Por que você acha que às vezes nós sinalizamos, por exemplo, com as pessoas, a necessidade da presença, por exemplo, como você disse lá no início da nossa conversa, a necessidade do terapeuta, do psiquiatra, do médico, do medicamento, e que as pessoas têm tanta resistência ainda em relação a isso, de, se está tomando medicamento é doido, entendeu? Por que essa resistência e por que a gente não consegue mostrar para essas pessoas, como esse cavalo, essa história, né? É bravo, que a gente quer ajudar, mas ele não vai beber, e não adianta assim, a gente vai oferecer todos os tipos de ajuda, mas a pessoa, em todos os planos, não estou falando de suicídio, falando de todos os planos, mas o que leva, por exemplo, essa pessoa, então, a ter essa ojeriza, tipo, eu me tratar com psiquiatra? Não, eu não vou tratar. Por que não? Olha, é uma boa pergunta e a resposta não é tão fácil ou simples, penso eu. É muito comum, por exemplo, um alcoólatra não admitir que é dependente químico, de se julgar no controle da própria patologia.
não admitir que ele não tem o controle sobre si mesmo. É muito difícil para certas pessoas constatarem, a partir do olhar do outro, que estão em situação tão vulnerável ou tão delicada do ponto de vista da sua própria experiência. Agora, nós temos o império da ditadura da eterna alegria. Renato, me desculpa, a gente está vivendo um mundo fake. É o mundo das selfies. A gente gosta de mostrar o tempo todo para todo mundo que a gente está de bem com a vida, que a gente está sempre bem acompanhado das pessoas, vai fazer um banquete delicioso, olha o que eu estou preparando para o almoço, olha o lugar que eu estou, maravilhoso. Nós somos personagens de uma peça de ficção e é um monólogo muito louco, porque as pessoas gostam de exibir o seu lado mais bem resolvido. Uhum. E só negam a informação verdadeira de que, seja numa selfie, seja na vida social, todos nós sofremos, somos portadores de dor, de sofrimento, porque somos imperfeitos, limitados e falíveis. Então, esse lado menos resolvido, menos bem resolvido da gente, a gente omite. Então, essa ditadura da eterna alegria causa muitos problemas. E aí temos uma questão. É feio sofrer, Renato. É feio sofrer. A gente tem um ambiente em que as pessoas... Eu vou citar uma situação aqui que eventualmente acontece em muitos lugares. Um jovem em sofrimento, com uma crise existencial terrível, uma baita sensação de vazio, começa a contar para o pai ou para a mãe que está muito deprimido e triste. Dependendo de quem ouvir dentro de casa isso, não deixa nem o rapaz ou a menina completar o desabafo. Já vai dizendo assim, mas peraí, você tem família, você estuda numa boa escola, você sempre teve tudo, papai e mamãe nunca deixaram faltar nada. Que dor é essa? Que tristeza é essa fora de lugar? Nós somos absolutamente ignorantes dos processos íntimos. E se somos reencarnacionistas, Renato, nós vamos buscar também em outras vidas os fatores que vulnerabilizam na vida presente o risco da pessoa cair em depressão, o risco da pessoa do nada, nunca é do nada, se perceber em conflito com a sua existência, com sua família, seus amigos, seu trabalho. Então a gente vive num mundo que não sabe acolher quem sofre, não se dispõe a ouvir quem está em sofrimento, e a área da saúde mental é a prima pobre das escolas de medicina. Eu já falei isso em simpósio de psiquiatria, em aula inaugural de faculdade de medicina, quando me convidam. Ninguém, até hoje, veio a mim dizer: olha, sinto muito, você não é da nossa área, você está falando uma baita besteira. Pelo contrário, jornalista precisa ter fonte. Eu não sou maluco. Eu, se vou falar no lugar, eu estou calçado de informação. Eu tenho que ter lastro. E o que eu estou te dizendo é uma verdade que nos constrange. Suicídio é caso de saúde pública no Brasil e no mundo. E boa parte dos médicos não sabe o que fazer quando uma pessoa dá entrada numa UPA ou num hospital. Muito pelado, muito ferido. E você dá o tratamento clínico. É um ortopedista que vai botar uma tala, é um endócrino que vai fazer lavagem estomacal, e depois que curou o estômago ou curou fratura, pai bênção. Não é assim. O tratamento de uma pessoa que realiza uma tentativa de suicídio é sistêmico, multidisciplinar, alcança familiares e amigos de quem realizou a tentativa, e não é de curto prazo, é uma coisa que vai demandar um certo tempo para você poder, digamos, dizer: estamos novamente inseridos numa rotina onde não há problemas, como já houve. Não há risco, como a gente está percebendo nesse momento. Porque o que eu noto é que, por exemplo, assim, você vem realizando um trabalho de conscientização em várias frentes, né? Você é um pilar aí de esclarecimento e de chamar a atenção às pessoas
e utilizando a tua força como jornalista, o prestígio que você adquiriu, num outro plano, o que eu comecei a fazer aqui é dentro do meu métier, usando o teatro, usando o cinema, viajando e tal. Eu estava comentando essa semana, e claro, quando você faz muitos encontros como esse nosso, a gente acaba às vezes repetindo uma história ou tendo que se lembrar, mas eu tenho que lembrar dessa história porque assim, eu estava fazendo um espetáculo no Teatro do Leblon, que aliás na época você fez uma bela matéria no jornal que você fazia ao meio-dia, o Encontros Impossíveis, e aí alguém assistiu ali, e esse espetáculo foi convidado a fazer temporada fora do Brasil, especificamente nos Estados Unidos, na Broadway. Eu não sei porque nesse dia, André, acho que a equipe quis ir para um lado, eu quis ir para o outro, e combinamos que nos encontraríamos uma hora depois no mesmo ponto. Essa mudança e esse atraso foi que fez com que eu, ao atravessar uma rua ali em Manhattan, eu esbarrasse com essa mulher. Quando essa mulher me viu, ela fez assim com as mãos para mim e começou a chorar e caiu no chão de joelho, nos meus pés, e assim, o tempo todo com as mãos, me pedindo que eu aguardasse, que assim que passasse a emoção, ela conseguiria me falar. E claro, depois, hoje, fazendo uma conexão, eu penso assim, como é que uma moça que nasceu em Cuba, que foi para Portugal, conheceu o marido, por causa de trabalho foram para a França, porque os dois sabiam falar inglês, foram transferidos para os Estados Unidos, então ela se virava bem no espanhol. E como é que você está atravessando uma rua, e aspas, porque eu vou dizer, você dá de cara com a pessoa que salvou a sua vida? É meio, né, louco. E aí ela me contou que, bem-sucedida, com 2 filhos, começou a entrar em todos esses climas que você comentou aí agora, e ela tomou uma decisão que, enfim, achava melhor se matar. E aí uma amiga tinha voltado do Brasil com alguns DVDs do filme e disse, olha, eu vou te dar um de presente, você assiste, mas faz o seguinte, assiste e se mata depois. E ela assistiu o filme, e naquele dia a gente tinha assistido umas 10, 15 vezes o filme, e aí ela resolveu que ela precisava fazer alguma coisa. Então ela começou a fazer alguma coisa. Começou a fazer tratamento, se cuidar e ao mesmo tempo começou a se envolver com ONGs, trabalhos sociais, trabalhos de esclarecimento, ajuda aos necessitados, ajuda a gringos. Enfim, a vida dela tomou um outro rumo a partir daí. Então assim, eu estou te contando essa história porque assim, em 2 vertentes a gente vem trabalhando aqui para juntar esse assunto, espiritualidade, reencarnação, vida após a morte, os compromissos que trazemos de outras vidas, casando isso com as responsabilidades que nós temos aqui. Você acha que nesse caso, por exemplo, se a gente leva essas pessoas, convida essas pessoas para dentro de um centro, de uma reunião, de que forma, a primeiro momento, nós podemos ajudar essa pessoa? Olha, Renato, essa é outra questão delicada. Eu sou muito respeitoso em relação às crenças alheias. E não acho que a gente devesse entender que o centro espírita é o único caminho para uma pessoa recuperar o equilíbrio. Então, pelo contrário, existem pessoas que não estão preparadas para lidar com a realidade do intercâmbio com o plano espiritual, com a informação de que eventualmente tem obsessores, com a informação de que tem vidas passadas. Então pode ser contraproducente, cada um com seu cada um. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado, porque não é porque eu e você somos espíritas que todo mundo que está em situação difícil haverá de encontrar o que eu e você encontramos no espiritismo, em momentos difíceis. E eu sou muito cuidadoso com isso, porque eu acho que a gente tem, na verdade, que buscar as rotas terapêuticas, os caminhos que remetem ao equilíbrio, ao bom senso, à harmonia, à paz interior, ao bem-estar, que estejam ao alcance da pessoa. Não é trivial isso que eu estou falando. Eu, por exemplo, já assisti uma palestra de um psiquiatra espírita que relatou que recebeu em consultório uma mulher que estava há meses sem tomar banho. Nossa, e ela deu entrada claramente perturbada no consultório, entre outras razões, porque ela foi levada a um centro espírita
e assisti uma palestra que falava sobre a presença de espíritos na vida da gente. Em muitos momentos que a gente sequer imagina que haja espírito por perto. É aquela questão dos espíritos, né? Podem os espíritos influenciar na vida da gente? Aí vem a espiritualidade lá. Muito mais do que supõe. Pronto. Bastou essa informação para essa mulher, que obviamente já era portadora de algum distúrbio. Ela ficou com vergonha de tirar a roupa, mesmo sozinha em casa. Ela não conseguiu se livrar da ideia que a atormentou durante meses, de que ao tirar a roupa tinha alguém olhando, que era um espírito. Então veja, eu estou contando uma história real, para ilustrar que não é porque nós somos espíritas que todas as pessoas em aflição, desespero, com problemas, se sentirão à vontade numa casa espírita ou acessando as informações da doutrina. Tenhamos cuidado e prudência. Você sabe que eu estava numa reunião, eu tenho uma sensibilidade muito aguçada, desde pequeno, desde bebê. Então eu consigo, é muito difícil você explicar para o outro como é que eu posso estar vendo aqui atrás, né? Como é que você vê o plano seguinte, né? E aí, numa reunião que eu estava de convidado, eu acompanhei exatamente um caso assim. Eu estou vendo, por exemplo, uma orientação ali, está do meu lado, eu estou acompanhando a orientação. Eu estou acompanhando. E eu estou vendo do lado de cá, por exemplo, que aquilo não tinha absolutamente nada a ver. Aí chegou uma hora que aquilo foi mais forte do que eu, entendeu, André? Assim, eu comecei a pedir a espiritualidade que me orientasse, porque afinal de contas eu era um convidado ali. Era difícil, era uma situação delicada, não podia ser deselegante, enfim. Mas chegou uma hora que eu levantei meu dedo assim, muito baixinho, assim, sabe, bem baixinho, para ver se a pessoa perguntava. Aí, graças a Deus, a pessoa me perguntou. E eu disse, o senhor se importaria de eu contribuir nesse caso? E a pessoa foi muito humilde e disse que não. Eu disse, por favor, tudo bem, a pessoa deve continuar a vir ao tratamento, mas é um caso imediato de uma procura médica. Essa pessoa precisa de uma ajuda médica, de uma ajuda psiquiátrica, de um acompanhamento médico junto com o tratamento espiritual. A pessoa estava falando como se tivesse a presença de um obsessor, entendeu, André? E ali não havia um obsessor. Havia uma pessoa com as suas próprias dificuldades e confusões. Mas a pessoa, digo para você, foi muito humilde, viu, André? Ela disse, você quer continuar falando? Eu digo, posso. Então, aí eu orientei e tal, e pasme você. Eu encontrei essa pessoa 10 dias depois. E essa pessoa já apresentava um resultado avassalador, juntando o tratamento espiritual com o atendimento dos médicos dentro da terapia, né? Então, eu não estou querendo convencer ninguém aqui a que deva procurar terapeuta, não é isso? Eu faço há anos, com o Dr. Carlos Eduardo Goulart, eu faço terapia comportamental. Joana de Ângeles foi quem me aconselhou. Há mais de 20 anos atrás, eu estava um dia com o Divaldo, ele disse, Renato, Joana está aqui, me dando uma orientação, dizendo pela quantidade de personalidades que você tem vivido até hoje e a que você ainda viverá por tempos curtos ou longos, você tem que ter muita firmeza de quem você é. Né? Então, ela te aconselha a ter um acompanhamento terapêutico para você ter essa firmeza e os personagens entrarem e saírem e tal. E aí o André Luiz pode entrar, fazer o que ele quiser, vai embora e tal. Então, assim, eu acho importante. Então, assim, às vezes a pessoa realmente precisa juntar as duas coisas e às vezes é uma coisa que vai fazer chegar ela na segunda coisa, não é? Olha, você disse que não quer convencer ninguém, mas eu quero. Eu acho que é um luxo estar no século XXI tendo psicólogos, inclusive de graça. Eu já fiz 3 vezes na minha vida assistência psicológica. Eu não sou ator. A gente não precisa ter um pretexto para ter um apoio psicológico, porque, bem entendido, o psicólogo é um facilitador. Ele vai ajudar a gente a entender melhor o lado oculto da nossa lua, o nosso inconsciente, reações que a gente não sabe explicar, comportamentos que não são sempre claros para nós.
Então, para mim está muito claro, e Joana de Ângeles, na série Psicológica, magnificamente expõe a ordem de grandeza da psicologia, gente. A gente precisa conhecer isso. A gente replicar essa história de que psicólogo é coisa para maluco é de um atraso medieval. Agora, num país que tem tanta gente que acha que protocolo da cloroquina é para ser levado a sério, que a Terra é plana, que vacina contra sarampo não resolve, que aquecimento global é invenção de chinês, eu preciso dizer aqui com todas as letras, não é preciso ter qualquer problema diagnosticado para a gente procurar um psicólogo. O psicólogo é um facilitador, ele agrega qualidade de vida, ele ajuda a gente a se conhecer. A gente acha tão importante o autoconhecimento, o psicólogo entra como aliado nessa empreitada. E veja que é tão importante isso que eu comecei a vasculhar, e aí vai uma informação para as pessoas que vão nos ouvir para ajudar. As pessoas começaram a dizer muito para mim assim, eu sou super a favor, eu estou contigo. Eu também acho que é importantíssimo, realmente. Eu preciso desse suporte o tempo todo. Graças a Deus que eu posso ter. Mas as pessoas começaram a dizer, mas você pode pagar. Eu não tenho como pagar. Então eu comecei a pesquisar alguns lugares. E eu acabei descobrindo, estou compartilhando com todo mundo, porque não é no meu estado, em qualquer estado do Brasil. Você procura a universidade, o curso especializado em psicologia, e você vai descobrir que ali os alunos recém-formados, acompanhado dos seus mestres, no início, eles fazem atendimento que eles chamam ambulatorial, com um atendimento de 40 a 50 minutos, gratuito, ou, se você puder, você que diz quando pode pagar. Eu posso pagar R$15. Então você paga R$15, não posso pagar. Porque aquilo serve como experiência para aquele aluno recém-formado, acompanhado de um grande mestre, e depois, quando ele sai e abre o seu consultório, aquela pessoa pode, ela continua. Então, se você, em qualquer lugar do Brasil que está nos ouvindo agora, se você precisar, tira da sua cabeça que você precisa de dinheiro para isso. Você procura uma universidade, procura um centro de saúde, procura que você vai encontrar que existem departamentos que vão atender você gratuitamente ou, como conheço aqui no Rio, um grupo, por exemplo, que você estipula, eu posso pagar R$5, ok, e você vai ser atendido por 5 minutos. Então eu concordo muito com você, eu acho que se a gente começar a fazer isso, vai facilitar ainda mais para que as pessoas possam, então, se autoconhecer, viver melhor. É isso, concordo. Em que momento, André, você juntou tudo isso e resolveu, então, que, aproveitando ou não o nome e o prestígio que você tem, você saiu nessa bela luta pelas coisas da natureza, pela alma humana, pelas palestras, em querer contribuir para que a vida do outro pudesse ser melhor com esses esclarecimentos que você tem compartilhado através dos seus livros e das suas palestras e das suas convicções, que são magníficas. Bom, em relação à ecologia, eu moro no Rio de Janeiro, que é uma cidade que tem essa aproximação com o mar, a montanha. Eu moro em Laranjeiras, que é um bairro que a gente vê tucano, vê gambá, passarinho. Eu sempre tive essa proximidade e esse encontro sensorial com a natureza mexe com a gente. Agora, a cobertura da Rio 92, há quase 30 anos atrás, no Rio de Janeiro, que foi a maior conferência da ONU até então, nós tivemos quase 200 chefes de Estado no Rio de Janeiro. Fidel Castro, Bush, Rainha Elizabeth II, Mitterrand. Esse povo estava todo aqui no Rio de Janeiro. Eu cobri pela Rádio Jornal do Brasil o encontro e saí muito mexido. Caiu a ficha de que a proteção da casa planetária não deveria depender apenas de ambientalistas, cientistas, biólogos. Todos, na exceção, todos temos algo a fazer para reverter a onda de destruição, devastação e depredação do planeta. O Renato, isso é muito sério, porque nós estamos testemunhando um momento da história que nossos avós não testemunharam e que nossos filhos ou netos, se não fizermos no intervalo de tempo dessa encarnação muita coisa diferente,
O tal do mundo de regeneração, que os espíritas gostam de falar desse assunto, será certamente um mundo melhor e mais justo do ponto de vista da evolução ética e moral. É a nossa crença. Agora, isso está no livro Espiritismo e Ecologia da FEB, que eu escrevi. Eu pesquisei e não vi nenhuma previsão da espiritualidade maior quanto ao estado físico, químico, biológico, ecológico do planeta, quando o mundo de regeneração estiver maduro e estabelecido no orbe. Significa dizer que é perfeitamente possível imaginar, se a gente abdicar do que a gente sabe ser o certo, em relação a usar água com parcimônia, economizar energia, não agravar a emissão de gases estufa, reciclar o lixo, reduzir volume de embalagem, fazer a compostagem com lixo orgânico, dar para quem faz, consumir com moderação, não se deslumbrar com a farra do consumo pelo consumo, entre outras questões. O mundo de regeneração poderá perfeitamente ser um mundo, embora mais evoluído ético e moralmente, um mundo destroçado, meu amigo, ambientalmente. A gente vai dar trabalho para quem vier, eventualmente somos nós mesmos reencarnados, se tivermos mérito, para reconstituir os biomas, os ecossistemas, despoluir os oceanos e os rios, revegetar as florestas, reconfigurar a atmosfera saturada de CO2. A gente precisa esperar destruir para depois consertar? Quer dizer, dizem que a gente aprende pela dor ou pelo amor. Eu estou fazendo o que está ao meu alcance para a gente aprender pelo amor. Porque senão vai ter praga de gafanhoto, amigo. Para lembrar a gente que tem que fazer alguma coisa diferente. Você não acha que não começa, por exemplo, num pequeno detalhe? Por exemplo, eu tenho, para quem não sabe, eu tenho alguns filhos adotados. Então, por exemplo, estou indo pelo meio da rua e ele com o picolé na mão, não é? E de repente, por exemplo, ele joga o palito no chão. E o que fiz eu? Olhando dentro dos olhos dele profundamente, dei 2 passos atrás sem tirar os olhos dos olhos dele, me abaixei olhando para os olhos dele, peguei o palito de dente, continuei olhando para os olhos dele, transferi o palito de mão e olhando para os olhos dele, eu continuei, fui até a lixeira, olhando para ele, eu joguei o palito no lixo. Nunca mais o Tiago jogou qualquer coisa no meio da rua. Eu não disse nada, eu não tirei os olhos dele e fiz ele acompanhar toda a minha ação pequena, que era muito, né? Era o papel e o palito. E eu fiz ele acompanhar toda a minha ação, mas sem desgrudar o olho dele. E na hora que eu joguei ele dentro, por exemplo, ele baixou a cabeça, como me demonstrando que ele estava envergonhado, e eu não disse uma palavra, eu não disse para ele que ele não tinha que fazer aquilo, eu só mostrei para ele que ele não deveria fazer aquilo. E depois disso foi incrível como ele próprio foi se conscientizando com os próprios amigos, dizendo, isso não se faz, a lixeira é ali, o lixo tem que ser reciclado, tem que botar, olha a árvore, respeita a árvore. Ele foi vendo pelos exemplos. São essas pequenas coisas que juntam. Mas em que você, assim, lá no início, porque eu comecei talvez antes de você, nesse sentido, quando eu comecei com o Augusto César Vanucci, com o Lúcio Mauro, a gente começou o primeiro projeto de falar de espiritualidade para trazer essa conscientização, nós fomos massacrados, né, irmão? Você teve esse problema quando você começou a fazer o trabalho? Assim, as pessoas dizerem, pelo amor de Deus, lá vem esse cara com isso. Como diziam, lá vem o Renato Prieto com espiritualidade. Evidente que sim. Entretanto, assim, eu tenho muito cuidado para não valorizar os obstáculos. Eu acho que a gente tem que valorizar o avanço da consciência ambiental, uma nova geração de tema. Isso é fato. Nós temos novas gerações que não estão tão vulneráveis ao apelo do consumo de um automóvel, estão achando muito legal andar de bicicleta. Tem uma nova geração que surpreende os pais não querendo consumir proteína animal, se identificando muito com a proposta do vegetarianismo ou do veganismo, ou pelo menos da redução da proteína animal. Agora, deixe-me
falar uma coisa, Renato. Eu achei linda a história da educação pelo amor que você fez com o Tiago. E isso muda mesmo. Isso gera um saudável constrangimento. Agora, no Brasil, o meio ambiente é caso de polícia. E a gente tem lei para prender, para processar quem realiza crimes contra a legislação ambiental. E a gente precisa, mesmo como espírita, defender a lei, né? Então, essa semana, por exemplo, na Globo News, a gente comentou um dado: 23% das florestas públicas da Amazônia, 23% é 1/4 das florestas da Amazônia, foram ocupadas por poceiros ilegais, grileiros. Então é gente que disfarça em cartório, tenta dar uma roupagem oficial ao que é clandestino e é criminoso, para derrubar árvore, para plantar capim e criar gado, para fazer garimpo, para plantar alguma coisa. 23% das florestas equivale a quase uma Inglaterra, ou 2 vezes o estado do Rio. E não tem governo para impedir isso, o governo não está fazendo a parte dele. Eu e você pagamos impostos para existir IBAMA, ICMBio, Polícia Federal. Então você, em Nosso Lar, quando eu te vi brilhar nas telas, traduzindo aquela maravilhosa obra de André Luiz, eu me lembro que Nosso Lar tinha uma baita cerca magnética. Não é qualquer um que entra em Nosso Lar. E se entrar sem ser convidado, vai levar choque. Então, com todo respeito, quando a gente lê Memórias de um Suicida, de Ivone Pereira, a gente conhece o belo trabalho da Ordem de Maria, os lanceiros, que entram no umbral para fazer o resgate daqueles espíritos que já estariam, digamos, aptos a receber o socorro e o esclarecimento. Os lanceiros significa o quê? Eles têm arma, lança. Para quê? É uma área, e no filme a gente viu várias situações. O teu personagem queria voltar para a Terra e o pessoal em Nosso Lar, não é hora ainda. Não é hora. Se liga na missão, vai ter um momento que você vai estar preparado. Não é brincadeira ir para a Terra saindo de Nosso Lar, não é brincadeira ir para o umbral. Lanceiro, para usar essa arma como defesa diante de um eventual ataque. Então, o que eu quero dizer com toda essa ladainha? No mundo de provas e expiações que a Terra ainda é, haverá aqueles que, de forma egoísta e insensível, destroem o patrimônio de Gaia da Terra, que existe para nós e para as futuras gerações. Eles estão subtraindo direitos das atuais gerações e das gerações futuras terem água limpa, solo fértil e ar respirável. Se o amor não resolve, vai pela força, vai pelo processo, vai pela justiça, vai pela Polícia Federal ou IBAMA, cara. E eu citei obras espíritas para dizer, tem fundamento. Cada vez que alguém fala aqui perfeito, André, eu estou achando que está falando com o André Luiz. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Pra gente, eu quero tirar de você um pouco, você dá um pouco dessa luz aí para cá. Eu faço parte de um grupo de, sei lá, 60%, 70% do Brasil que trabalha de forma informal, né? Sem contrato, sem carteira assinada. Nós, artistas, fomos, vou dizer que os mais, eu não quero botar que a gente foi o mais prejudicado, mas a primeira porta que fechou foi o teatro e o cinema, e será a última que vai abrir. No momento que isso aconteceu, eu tinha sido convidado pelo Vitor Félia para ajudar a divulgar e difundir a doutrina espírita em Portugal. Eu rodei 20, 30 estados e tal, para contribuir, passando filmes, debates e tal. Quando eu voltei, eu estou envolvido num filme, eu ia começar a fazer um filme chamado Jardim dos Girassóis, que é um livro, um best-seller, que tem a distribuição da Downtown Film, Fox, do Bruno Weiner. O roteiro é do Roberto Faustino e a produção é do Roberto Faustino com o Marco Altberg. Parou. Nenhum de nós tinha assinado o contrato, parou. Eu estou falando isso que os personagens que estão ali dentro do roteiro do Jardim dos Girassóis têm muito com as coisas que você está falando.
Por sua vez, nosso Lar 2 dos Mensageiros também foi empurrado lá para frente e os espetáculos pararam ali. Como é que a gente pode dar um respiro para todas essas pessoas que, como eu, estamos na informalidade e que, com todo respeito, não é uma ajuda de R$1.000 que vai resolver o problema de um produtor que o aluguel do teatro é 5.000. Que luz nós podemos dar a todas essas pessoas que estão aqui agora nos acompanhando, que também são autônomas e que estão na lista de espera por uma solução dentro de um ponto de vista espiritual e com seu conhecimento? Cada segmento tem uma estratégia, um protocolo de resposta diante dessa crise. Os entregadores de delivery vão fazer greve dia 1º de julho, eu apoio totalmente. É um segmento que está sendo absurdamente explorado pelas empresas que fazem esse serviço. No setor cultural, Renato, me permita dizer, antes da pandemia, vocês já estavam numa situação muito delicada. Sim. Qual é a política cultural do Brasil hoje, Renato? Eu tenho Zero. tempo aqui para você falar para mim, vai. Qual é a política Zero. cultural? Zero. Nós já estamos em qual secretário de cultura? Já passaram quantos em 1 ano e meio? Vai entrar no 5º ou 6º, o atual nem sei quem é. Muito bem. Então nós estamos num país riquíssimo em cultura, que tem medo de cultura. Quem está no poder tem medo da cultura. Porque a cultura, ela não pode ter um monopólio de qualquer ideologia. A cultura, penso eu, como política, é o reconhecimento da identidade nacional através de múltiplas manifestações de música, teatro, cinema, artes plásticas, caricaturistas, desenhistas, escritores, tudo. Bom, isto posto, a pandemia só agravou o que já é mal, mas muito mal. Aliás, nenhum governo até hoje deu o devido valor para a cultura, mas esse é o concurso. Então eu vou te dar uma resposta. Ontem eu assisti a live do Gilberto Gil, botei lá a minha contribuição para todo mundo que está nas coxias, nos bastidores e está passando fome nesse momento. Agora, você tem razão. Não é para pensar em ajudas pontuais, tem que ter estrutura. Nesse momento, eu tenho visto muita inovação nas artes cênicas com transmissões em plataformas digitais em que você disponibiliza o seu trabalho e você pede a ajuda das pessoas para que você consiga se manter daquela forma. Então você promove uma inovação na linguagem de um roteiro, de uma peça, no Instagram, numa plataforma Zoom, e você pede, disponibiliza a conta bancária e diz assim: se você gostou, se você apoia a cultura, se você quer dar uma força para a nossa classe, deposita e eu te agradeço. Bom, não é o ideal. A gente precisa de política cultural, a gente precisa de incentivo, sim, conversão de impostos para projetos culturais. Muita gente passou a criticar a Lei Rouanet. A Lei Rouanet foi uma das mais importantes leis que ajudaram o Brasil a sair da inércia na transferência de recursos para a cultura. Mas dá para ser melhor, então faça melhor. Porque destruir, desmontar legislação cultural, ter prazer de dizer pronto, fechei, acabou a mamata. E o que tem no lugar, Renato? O que apareceu no lugar? Eu fico assim abismado porque é fácil destruir. Difícil é consolidar políticas eficientes. O que aconteceu para a cultura, mal comparando, aconteceu com a área ambiental. Então, nós estamos no momento de apagão pré-iluminista. Apagão pré-iluminista. Então, esse eclipse gerencial vai passar. A minha sugestão, Renato, é que a gente tenha muita criatividade, muita inovação para se virar, enquanto não existem políticas que abram os caminhos, abram canais para irrigar de recursos quem ajuda o Brasil a se ver no espelho. A cultura tem essa missão. A cultura nos ajuda a saber o que é ser Brasil. Ontem, assistindo o Gil fez um show de quase 2 horas no dia do seu aniversário de 78 anos, com cancioneiro nordestino, shot, baião, forró.
resgatou a memória do Gonzagão, cara. Mas foi uma coisa linda, linda. A gente precisa se olhar no espelho quem é o Brasil, o que nós somos, a cultura faz isso. Ai, André, olha, você acabou de lavar a minha alma de todos nós. Eu vou, nesses minutos finais, eu vou pedir a você essa gentileza de lembrar o público isso. Então, eu fazia a peça que eu fiz na Broadway, que eu fiz no Brasil, Encontros Impossíveis, parou. Ia começar, então, a fazer o filme, né, O Jardim dos Girassóis, foi transferido. Nosso Lar 2 e por aí afora. Então, eu estou muito nesse contexto que você falou. Lá no primeiro dia eu pensei e disse assim, eu tenho que sair na frente de todo mundo e apresentar ideias. Então, uma das ideias, eu peço ao público que está nos acompanhando, se você puder me permitir, me dá licença, eu fiz exatamente isso. Eu fui para o estúdio de um amigo e ele fez uma belíssima trilha musical e com ajustes e ajuda da tecnologia, eu fiz uma coisa que não existia no mercado. Um CD de duetos entre Chico Xavier e Renato Prieto, Divaldo Franco e Renato Prieto, porque não tinha. A tecnologia nos juntou no mesmo estúdio, equalizou tudo e ficou uma beleza. Então eu peço ao público que está aqui que vá até o meu Instagram, @RenatoPrietoAtor, tudo meu é @RenatoPrietoAtor. Vá no meu Instagram que na abertura eu estou lá segurando o CD. E aí vou fazer o que você acabou de me dizer. Se você puder, compre o CD. Ele custa R$20, já incluso o correio. É só você fazer as contas e você vai ver que não é um lucro tão alto, porque tem a impressão, o estúdio e tal, mas tem um lucro do meio. E esse lucro, então, está mantendo técnico, administrador, produtor. E eu tenho vendido muitos, porque é uma coisa que tem só textos bacanas, é Chico Xavier, né? E dueto Renato, Divaldo dueto Renato. O Divaldo falou que essas ideias malucas só saíam da minha cabeça mesmo. E ele está disponível, vai lá no meu Instagram e copia, liga, e isso você vai estar ajudando a essa turma toda chegar exatamente quando esse ambiente todo aí se abrir. Basta para isso você ir lá no Instagram e pegar. Te agradeço muito, André, pelo seu carinho. Minha admiração profunda. Eu admiro. Foi ótimo conversar com você. Muito obrigado pela oportunidade. Eu tenho muito respeito por você, eu observo o tempo, não importa onde você está, eu estou te vendo, sempre. E peço a você nas suas orações, que sempre peça para que a gente continue desenvolvendo esses projetos todos artísticos com o material espiritual para esse esclarecimento de todos os temas que aqui nós colocamos e que você faz brilhante. Em nome de todas as pessoas que estão aqui agora, eu aplaudo todas elas e agradeço, mas eu aplaudo você com a minha gratidão. Querido, muito obrigado. Muito obrigado. Boa noite, querido. Boa noite. Pode dar boa noite. Quer falar mais alguma coisa? Apenas lembrar que a gente não pode pensar na doutrina espírita na parte da divulgação sem a preciosa colaboração dos artistas, porque vocês tocam no coração da gente. A fé raciocinada aquece essa parte do corpo. Agora a cultura, ó, aquece aqui. E é aqui que a gente muda o mundo, cara. É isso que eu quis fazer no planeta, meu irmão. Foi isso que eu quis fazer. Divulgar esses assuntos em larga escala e ajudar, mas a tua palavra, ela me consola, ela me impulsiona a não parar. Uma boa noite para você e sua família, que os Espíritos iluminem seu caminho. Minha profunda gratidão e minha admiração pelo seu talento também. Que Deus te abençoe. E a todos. Obrigado, querido. Fiquem em paz todos, tá? Boa noite.